Oi gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo muito especial que eu estou começando no dia 23 de janeiro de 2023, mas vocês devem assistir ele, eu acredito que em março, porque hoje eu estou começando um programa de hábitos saudáveis que se chama Materializa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa da Malu Perini. Eu vou deixar aqui nos detalhes do vídeo, no box de informações, o link do Instagram dela, porque esse programa ele abriu agora em janeiro as inscrições, mas ela havia comentado que talvez esse ano não fosse ocorrer novamente, mas provavelmente para o próximo ano deve ter uma nova edição, então acompanhem ela, sigam ela lá no Instagram, que daí vocês conseguem ficar sabendo quando tiver o próximo. Mas o que é esse programa? É um programa de hábitos saudáveis, onde basicamente ele vai falar sobre alimentação, exercícios, sono, enfim. E vocês sabem que eu já estou aí no processo de reeducação alimentar, já faz um ano, e eu estava com muita vontade de fazer esse programa, porque eu acho que é um momento de eu dar um up na minha alimentação, no quesito de deixar ela mais saudável. Então eu achei que seria bom. E se você assistiu o meu vídeo de metas para esse ano, caso não, eu vou deixar ele linkado aqui também no box de informações. Algumas das minhas metas estão totalmente linkadas a esse programa. Então, era sobre reduzir o consumo de açúcar, e nisso também está incluso carboidratos refinados. Então, nesse programa do Materializa, a gente não vai comer nada desse tipo, nem açúcar, nem carboidratos refinados. A questão de fazer mais exercícios, e sim, a gente tem um cronograma de exercícios. E de dormir mais, ter uma qualidade de sono melhor. E aqui nesse programa a gente monitora também o nosso sono. Além disso, a gente pode incluir outros desafios, ou nem desafios, outras metas que a gente queira alcançar. Por exemplo, como ler livros. E vocês sabem que também era uma das minhas metas para esse ano, então eu já incluí aqui ler 4 páginas de livro por dia, porque é um livro que eu comecei a ler ano passado e eu não terminei, eu não li nem metade dele ainda, então eu pensei, é um bom projeto para eu pegar a quantidade de páginas que falta, dividir pelos 28 dias de programa e terminar de ler o livro durante ele, já dá um booster aí para eu começar a ler outros livros depois. Então, só nesse programa, logo no início do ano, eu já vou conseguir conciliar 4 das minhas metas para esse ano, e com certeza isso vai virar um hábito para o restante do ano. Então, eu tô muito feliz. Como que vai funcionar? Eu não vou mostrar aqui pra vocês exatamente tudo que eu estou fazendo, todos os 28 dias de programa, e nem repassar tudo do programa pra vocês, porque eu acho que isso nem seria justo com a Malu, que é a idealizadora do programa, porque é um programa pago e tudo mais, então eu acho que não seria justo disponibilizar tudo aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês, a minha intenção é mostrar um dia de cada semana, porque são 4 semanas e em cada semana uma estratégia diferente. Então eu pretendo mostrar um dia de cada semana pra vocês terem uma noção de como que tá sendo. E eu quero compartilhar com vocês coisas que estão sendo desafiadoras pra mim, o que eu tenho aprendido de novo, porque eu acho que isso pode agregar pra vocês e faz parte do meu processo de reeducação alimentar, faz parte aí das minhas das minhas metas para esse ano. E esse canal aqui, vocês sabem que é sobre compartilhar experiências, então eu acho que tem tudo a ver. Se eu não compartilhasse nada desse programa, eu acho que ficaria aí um gap entre o que eu estou vivenciando agora e como eu vou estar 28 dias após, porque eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Então, é só para dar uma introdução para vocês. Hoje é o primeiro dia do programa. Como a gente já tá na hora do almoço, eu não mostrei nada para vocês do começo, então eu vou mostrar amanhã. Basicamente é a mesma coisa todos os dias, pelo menos da semana, então amanhã eu mostro certinho desde o começo pra vocês. Mas só pra vocês terem uma noção, eu tô com alguns arquivos aqui impressos, mas a gente tem vários arquivos disponibilizados na plataforma Hotmart, com vários ensinamentos pra gente sobre alimentação, sobre hidratação, enfim. E várias metas de controle, tipo como se fossem metas de controle, que a gente vai anotando tudo, sabe? E vou mostrar uma aqui pra vocês, que eu acho que vai ficar um pouco claro. Por exemplo, aqui eu tenho o dia 1 de 28 dias. Vocês não vão conseguir ver exatamente, mas não tem problema, só pra vocês terem uma noção de tudo que eu vou anotando. Aqui tem a hidratação, que eu vou colocando quantos copinhos de água eu já tomei. No caso, eu contabilizo por garrafinha de 500 ml. Eu já tomei uma hoje. Tô quase finalizando a segunda, daqui a pouco eu vou marcar aqui. Aqui tem as refeições, o que eu vou comendo durante o dia.
controle de atividades, então questão de exercícios, noite de sono, hidratação, enfim. E aqui tem alguns outros acompanhamentos. E o legal é que nesse programa é você que estabelece o que você quer. Então, por exemplo, o que você quer fazer. Quantos exercícios eu vou fazer por semana? Quantos dias? Por exemplo, quantos furos eu posso ter no programa? Porque você estabelece. Eu acho que eu vou ter aí 4 dias de furo. E não é dias, é refeição no caso. Enfim, várias coisas que você controla e você que faz. Você cria suas metas, porque as metas elas variam de pessoa para pessoa. E precisa ser algo realista, não é mesmo? Não adianta eu falar assim, nossa, eu vou emagrecer 10 quilos em 28 dias. Que no meu caso eu acho que não funcionaria. Até porque eu já emagreci muito do ano passado pra cá. Então, enfim. E aí a gente também coloca metas pro programa como um todo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui como meta de peso estar com 59 quilos no final do programa. Hoje eu estou com 61.800. Então, eu precisaria emagrecer 2,8 kg. Certo? Isso. Nossa, eu tô tão ruim de conta ultimamente. 60, 61, 2,8 kg. Eu queria ter colocado 58, mas 58 é o peso que eu quero chegar como meta, assim, mais pra frente. 57, 58. E eu acho que nesses 28 dias, eu acho que seria pouco tempo. Então, eu coloquei 59. Eu coloquei aqui metas também de treinos de musculação, treinos aeróbicos, enfim, e todo o resto que a gente tem que colocar. E é legal também porque a gente faz acompanhamento das nossas medidas. A gente tira a medida de tudo, busto, cintura, abdômen, quadril, o peso, e a gente vai acompanhando semana por semana, além de tirar fotos também. Então é um programa muito, muito completo, fora as lives que a gente tem com nutricionista, com personal trainer, para nos ajudar. Dentro do programa também tem os vídeos de exercício para você fazer. É muito, muito legal. E realmente eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de tudo, de como que vai ser esse processo, porque eu tenho certeza que vai ser uma mudança de mente ainda muito maior do que a que eu já sofri até aqui. Não sofri no sentido de pesar, mas no sentido de ter acontecido uma mudança de mente forte em questão de alimentação desde o ano passado pra cá. E eu tenho certeza que agora eu vou mudar um pouquinho mais, vou aprender muito mais. Eu acho que esse foi um dos principais objetivos que eu tinha ao fazer esse programa, era aprender mais sobre alimentação saudável. E o fato de eu estar conseguindo praticamente em um único programa colocar em prática todas as minhas metas para esse ano, porque a última era sobre ter relacionamento com o Espírito Santo, ser sensível à voz dele, mas isso daí já é algo de relacionamento diário, né? Então, enfim, o restante das minhas metas, inclusive a de ler livro, eu vou conseguir colocar aqui e isso realmente já vai ser um pontapé inicial para que eu inicie o meu ano de 2023 e coloque isso de forma, acho que muito mais prática e simplificada para o restante do ano. Bom, como prometido, vou mostrar pra vocês hoje tudo que eu for comer. Agora bem cedinho, acho que é 10 para 6 da manhã. Eu acabei de acordar, escovei o dente e vou aqui tomar o meu shot matinal. E o programa dessa semana, ele vai abordar 2 assuntos, que são a inflamação e a imunidade. Então, tudo que a gente for fazer tem um porquê e é em relação a essas 2 coisas. Então, vou mostrar pra vocês aqui o shot. Aqui tá ele. Aqui tem limão, água e gengibre em pó. Tá faltando própolis, porque eu ainda não comprei, vou comprar hoje. Mas é isso, e é mandar pra dentro sem choro nem vela. Pro café da manhã eu fiz 2 ovos com algumas sementes. Então aqui eu tenho semente de abóbora, tenho linhaça e tenho gergelim. Aqui tem um suco de acerola natural e ali um cafezinho para eu tomar daqui a pouco. Hora do almoço e agora eu tenho aqui cenoura assada na manteiga, tenho brócolis assado também com alguns temperinhos, batata assada e aqui um filé de frango. Bom, gente, depois do almoço eu só tomei café preto e mais nada. Eu poderia ter comido um lanchinho pelo programa, mas eu não quis, porque uma das coisas que eu tenho aprendido é que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. Se a gente come uma alimentação baseada em bastante proteína, não bastante proteína, mas a quantidade correta de proteína, vegetais e tudo mais, não tem por que a gente ficar com fome o tempo todo. Então eu tô monitorando isso e quando eu não tô com fome eu não como. Mas a gente tá indo treinar agora, a Laira tá aí filmando pra vocês. A gente vai fazer uma caminhada para fazer a parte aeróbica e depois a gente vai fazer uma parte funcional, que é do programa. Mas aí, um dos desafios deles é comer uma coisa diferente, justamente para estimular o nosso paladar.
E desde que eu comecei nesse processo, eu já tinha provado algumas coisas diferentes, tipo escarola, lichia, carambola, algumas coisas aí. Rabanete, justamente pra provar e realmente ver se era bom e mudar, não mudar, mas deixar o meu paladar mais rico. Mas aí, uma das coisas que a gente ainda não provou e eu fui e comprei é isso aqui, ó, pitaia. Não sei se vocês já viram, uma fruta super bonita. E o Lairan até que me lembrou dela, eu falei, vamos testar. Foi até baratinho, R$1,52. O Lairan já comeu e disse que... Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Eu já tinha ouvido falar realmente que não tem. O fruta esquisita essa. Aí eu tô abrindo aqui com delicadeza, não tá rolando, então eu vou rasgar tudo. Então eu quero provar aqui com vocês pra ver o que eu acho, porque eu tenho certeza que vocês devem ter essa curiosidade, porque, bom, pelo menos eu tinha. É uma fruta muito bonita, diferente, né, de se encontrar. Até o pessoal do serviço, que comeu lá no serviço, eles falaram, é uma fruta bonita pra você comer, né? Pôr numa salada de fruta com bastante leite condensado. Eu falo, que bom, né, velho? Aí ela fica boa. Nossa, parece que tá meio melado. Você viu essa parte aqui? Eles cortaram a parte de trás, né? Nossa, mas tá meio... Não, ela é meio melecada mesmo. Mas prova aí. Eu não gostei. Nossa, gosto de nada mesmo. Não tem gosto. É um crocante por causa da sementinha, mas não tem gosto. Credo. Sem graça. Então, sabe o que isso aqui lembrou? Um melão que a gente comprou uma vez. Melão também foi uma coisa que eu nunca tinha comido. Até um vídeo aqui no canal que eu filmei cortando e provando. Aquele melão tava gordinhado. Esse aí é o chuchu das frutas. Nossa, mas é uma fruta tão bonita. Não tem gosto de nada, né? Gente. Frustrante. Muito. Não dá nem vontade de comer. Não dá. Joga um açuquinha em cima e resolve. Nossa, eu nem vou terminar, gente, porque É ruim mesmo. é estranho. Não vale a pena. É bonita. É bonito. Se for fazer uma salada de fruta e quiser deixar com uma cor bonita... Será que alguém gosta disso? Boa pergunta. Se você é uma pessoa que já provou pitaia e você gosta, deixa nos comentários, porque... Enfim. Bora fazer exercício. Bom, eu tô comendo então uma banana, porque eu não tô com tanta fome assim. Mas já é 6 horas da tarde, e como a gente vai fazer exercício, caminhar e depois funcional, eu acho que eu não vou aguentar sem comer nada, porque eu passo mal real. Então eu vou comer uma bananinha aqui pequenininha, só pra aguentar, e aí mais tarde, quando a gente finalizar os exercícios, aí eu vou jantar. Gente, perdão por mostrar esse prato nesse estado pra vocês, mas eu tava com tanta fome, cheguei da caminhada e do exercício, da funcional, que eu preparei a janta e comi, mas eu acho melhor mostrar isso do que não mostrar nada. Eu fiz tomate confitado, que é tomate com azeite, temperinhos na panela. Aqui tem uma salada de alface americano com um pouquinho de cebola roxa, um pedaço de frango, uma batatinha inglesa com batata baroa e tinha também um ovo cozido. Então esse tá sendo meu jantar. Uma semana se passou e cá estou eu, viva! Sério, eu pensei em desistir algumas vezes. Alguns dias foi difícil, e eu não digo nem pelo quesito alimentação, almoço, café da manhã, porque isso eu já estava mais habituada, mas à noite eu acho que foi o nosso principal desafio, porque à noite a gente estava jantando e não comendo pão e alguma coisa desse tipo. Então o que eu mais senti falta nessa semana foi pão. Não foi nem doce. Doce era muito raro dar uma vontade, mas o pão, meu Deus. E aí, nesse programa, eu acho que eu até comentei com vocês que a gente pode fazer furos e erros. A gente mesmo que determina, então não é eles que falam que você pode fazer, mas é a gente mesmo que determina. Eu determinei 4 furos ao longo do programa, que seria substituir uma refeição por alguma coisa não saudável, então tipo, furei naquela refeição, ou de repente você cometer algum erro pequeno ou grande, que por exemplo, um erro seria, sei lá, comer um brigadeiro, sabe? Então eu determinei acho que também 4. E aí, por conta dessa vontade louca de comer pão, eu estava decidida a furar. Real oficial no sábado, eu iria para uma cafeteria, tomar um cappuccino, comer um pão com um queijo e finalizar com um bolo. Tava tudo programado. Porém, você começa a ver os resultados, você vê que você tá emagrecendo, e aí no dia eu fiquei assim, ai, não acredito que eu vou jogar tudo isso fora. Então eu decidi não furar, porém eu cometi um erro que eu considerei como um erro pequeno, e eu comprei 2 pãezinhos de queijo pequenos e eu comi com um pouquinho de café preto. Comi o pão de queijo tomando café preto. E aquilo pra mim já matou minha vontade, e depois eu jantei mesmo à noite, então eu considerei como um erro. E foi ótimo porque já matou minha vontade e vida que segue.
Mas essa semana a gente tá começando a nossa segunda do programa, segunda semana, e é uma semana que a estratégia está ligada a limpar a casa. E vai ser sobre detox do nosso organismo. Então eu vou mostrar pra vocês ao longo aí do dia tudo que eu for comer. E vamos lá, porque estamos só no começo ainda, mas tem sido muito bom. Eu já tenho visto muitos resultados, mas eu vou mostrar pra vocês os resultados só no final, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente ver como um todo, como que foi todo o processo. Tomei já 250 ml de água, mais ou menos. Agora eu vou tomar o café, que são aqui 2 ovos mexidos com 1 colher de cream cheese caseiro, que eu já ensinei aqui no canal, que nada mais é do que iogurte deixado no filtro de café de um dia pro outro para escorrer o líquido e ficar mais grossinho. Coloquei manteiga ghee, sal e pimenta do reino. E além desses 2 ovos, também vou tomar café preto sem açúcar. Agora, depois do café, já passou um tempinho, na verdade, são quase 10 horas da manhã. Vou tomar meu suco verde. Esse aqui é o mesmo que fiz. Tem limão, tem abacaxi, couve, hortelã, acho que só, e gengibre. Eu fiz pra semana toda, pra mim e pro Lairan. Congelei, porque assim fica mais fácil pra gente. Eu poderia congelar os vegetais e fazer no dia, mas pra gente, como às vezes a gente vai pro trabalho e tal, fica mais prático nas garrafinhas. Então eu vou tomar ele agora. E não tem açúcar, nem adoçante, nem nada. Esse é o almoço de hoje. A gente tem aqui couve-flor assada. Aqui tem um mix de repolho. E aí, como no cardápio dessa semana a gente tem iogurte, então eu fiz um molhinho de iogurte com hortelã, azeite e sal e pimenta. Coloquei aqui limão também. Aqui a gente tem carboidrato, que é mandioca, essa semana. E a gente teve a inclusão no cardápio de carne de porco. Então, eu acabei optando hoje por comer medalhão. E esse vai ser o almoço. Agora já são quase 18 horas. Hoje à tarde eu não comi nada. Eu só passei um cafezinho preto perto das 16 horas, que eu tava com bastante vontade de tomar. E agora eu vou comer uma ameixa, bem pequenininha. Poderia até comer mais de uma, mas uma só pra mim vai ser o suficiente, porque eu nem tô com tanta fome assim. Ou melhor dizendo, eu nem estou com fome, mas eu tô indo pro Pilates agora. E como o Pilates tá sendo um pouco mais pesado, porque eu tô me forçando um pouco mais lá, pegando mais peso, enfim. Então eu sei que eu vou ficar com fome até a hora de eu chegar, jantar, enfim. Então eu vou comer uma ameixa. Eu não como com a casca, antes eu comia, mas é muito azedo. E aí um dia eu falei, deixa eu descascar e ver como que é. Tirei a casca e comi só o meio dela. Eu amei, então eu vou comer só o meio da ameixa, tirando a casca, e vou pro Pilates. Voltando, eu janto e mostro pra vocês. E pra encerrar a noite, no cardápio dessa semana não tem carboidrato na hora da janta. Então aqui eu fiz uma receitinha de fios de abobrinha com ovo e aqui um tomatinho confit. Então eu tenho vegetais, tenho proteína com gordura e tenho aqui mais vegetais também. Terceira semana do programa e eu nem acredito que a gente já passou da metade. Exatamente ontem completou 14 dias, que é a metade do programa, e hoje a gente inicia a terceira semana, então faltam apenas mais 2. E essa semana que passou foi uma semana tranquila. Durante a semana eu consegui super manter, sem erros, sem nada do tipo. Eu só comi, acho que 2 dias, chocolate 70%. Eu não tinha, acho que, comentado com vocês ainda, se eu não me engano, mas esse aqui é um da Lindt de 70% cacau. Eu até tinha comprado algumas barras da Raoma de 56% cacau, sem açúcar, porém, conversando com o próprio pessoal desse programa, eles comentaram que o ideal é que seja de 70% pra cima de cacau, porque quando a porcentagem de cacau é mais baixa, mesmo que não tenha açúcar, eles têm que colocar uma quantidade de adoçante, seja natural ou não, maior. Então, quando você pega uma porcentagem de cacau maior, mesmo que seja açúcar na composição dos ingredientes, é uma composição menor. Então, eu já tinha comido da Raoma, e aí eu fui agora e comprei esse, 70% da Lindt, mas também tem um da Lindt de 85% que eu quero experimentar. Mas já foi bom, isso aqui, óbvio, eu não fico comendo todo dia, mas quando dá um dia, assim, de muita loucura, que eu penso que eu vou chutar o balde de tudo, eu vou e como 1 ou 2 quadrinhos e isso já me acalma.
Tirando isso, eu fiz um furo e um erro na semana passada, na verdade foi no final de semana. Eu furei no sábado à noite que eu comi um hambúrguer e depois alguns chocolates ao leite. E, gente, o chocolate ao leite não precisava. Não precisava mesmo. Mas enfim, sabe? Fui, comi, e aí vida que segue, não é mesmo? No domingo, eu cometi um erro que eu considerei como um erro grande, porque eu comi um cookie de Nutella, mas eu não considerei furo porque eu não substituí nenhuma refeição. Eu só comi ele na parte da tarde ali como uma sobremesa. Mas tirando isso, todos os dias foram lindos e maravilhosos. E agora, começando a terceira semana, e é uma semana que eles chamam de decorar a casa. Eu vou até... tô com um papelzinho aqui, vou ler. Mas é uma semana pra melhorar a celulite, a pele, continuar o emagrecimento e o tônus muscular. É uma semana que a gente vai focar muito em saciedade, da gente realmente observar quando a gente tá com fome. Porque fome pode ser sede, fome pode ser vontade de comer, fome pode ser só um hábito de o seu organismo tá ali acostumado porque ele tá comendo de 3 horas, então ele quer comer, enfim. Então a gente tem que observar nessa semana exatamente quando nós estamos com fome e daí sim a gente comer. Se não tá com fome, não come. Uma diferença dessa semana também é que o carboidrato não vai estar na hora do almoço, o carboidrato vai estar à noite. Isso porque carboidrato, quando a gente come, nos dá mais fome. Então se a gente come à noite, a tendência é de que a gente vai dormir e não vai ficar com fome. Então isso não estimula a gente a comer mais. E também o carboidrato, ele ajuda no sono, ele auxilia. Então essa semana teve essa inversão, mas eu vou mostrar tudo pra vocês que eu vou comer hoje ao longo do dia, que é o primeiro dia. E aí os demais dias eles seguem ali na mesma estratégia. Óbvio que às vezes a gente vai mudando uma coisa ou outra, senão, né, comer todos os dias a mesma coisa, mas a lógica por trás é a mesma. Então bora lá, terceira semana de Materializa. Café da manhã dessa semana, a gente continua nos ovos, mas a gente começa agora a incrementar um pouquinho. Então hoje eu tenho ovos mexidos com espinafre. Agora a gente tá na metade da manhã, eu vou comer 2 fatias de abacaxi, que ainda sobrou do cardápio da semana passada. E esse é meu prato do almoço. Aqui eu tenho carne moída no molho de tomate, pimentão verde, brócolis japonês, couve-flor e pepino. Como eu tinha comentado com vocês, a estratégia dessa semana não tem carboidrato na hora do almoço. Então, basicamente, a gente tem proteína, fibras, que é a maior parte, e gordura, que é feito com o próprio alimento. Então, azeite, manteiga, coisas desse tipo. Hora da janta. E aqui temos 2 medalhões de frango, uma saladinha de alface com rúcula, cebola roxa. E aqui eu coloquei um molhinho de iogurte com hortelã, temperado com azeite e com limão. Aqui eu tenho um pouquinho de couve-flor e aqui eu tenho carboidrato, que é mandioca e abóbora. Quarta e última semana de Materializa começando. Eu nem acredito que já estamos na última semana, porque lá no começo parecia ser uma eternidade. Na hora que a gente colocava no papel dia tipo 1 de 28, 2 de 28, eu pensava, meu Deus, será que eu vou durar até o final? Mas deu tudo certo, cá estamos, tem sido um sucesso. Tenho gostado muito, muito desse programa, o Lairan também. Mas depois, quando acabar, a gente vem aqui dar um overview de tudo. Mas vamos lá. Essa semana é uma semana bem difícil. Como é a semana final, a gente tem um desafio a fazer. E a estratégia dessa semana se chama uma estratégia monótona, que nada mais é do que a gente comer basicamente a mesma coisa sempre. Então, a gente tem só a variedade de 2 cardápios. A gente pode escolher 2 opções e a gente tem que comer, por exemplo, segunda e terça, come uma dessas opções. Terça e quarta, come a segunda, depois volta para a primeira. E não tem carboidrato nem nada do tipo, é basicamente proteína e vegetais. Isso para dar uma esticada ali no organismo, realmente para secar o que tiver que secar, basicamente. Então, é desafiador. Mas por trás de tudo isso, explicando de forma muito simples pra vocês, bem resumida na verdade, é uma semana pra gente realmente prestar atenção na nossa fome. Então a gente pode comer quantas vezes a gente quiser, desde que seja a proteína com o vegetal escolhido. E é escolhido por nós mesmos. Os vegetais, eles ficam dentro do grupo verde e branco, que são vegetais com menos carboidratos e coisas desse tipo. É mais fibra, mas a gente que escolhe. E por que isso? Porque se é a mesma comida, aí você chega, sei lá, à tarde, aí te dá fome. Aí você fala,
Nossa, eu tenho que comer o ovo, por exemplo, e aqueles vegetais. Aí você fala, mas eu não quero comer isso. Então quer dizer que você não está com fome, você está com vontade de comer. Porque se você estivesse com fome, você ia comer qualquer coisa que estivesse na sua frente. Então, basicamente, essa estratégia é para isso. Para que você não passe fome, porque tem proteína e tem vegetais, mas você só vai comer se realmente você estiver com fome. O que eu fiz para dar uma adaptada é colocar o ovo à parte. Então, por exemplo, no café da manhã eu tô comendo ovo e se eu tiver fome à tarde ou algum período que não seja ainda o horário de almoço e jantar, eu como ovo. E aí o restante do cardápio eu mantive os vegetais e a proteína. Então, acho que basicamente é isso. Hoje de manhã eu já tomei shot matinal, vou deixar aparecendo aí pra vocês. O shot foi de água, limão, cúrcuma e própolis. E depois do shot, eu tomei café, e basicamente é o meu café das últimas semanas, que foram 2 ovos com manteiga ghee de cúrcuma e espinafre. E café preto. Então é isso até agora. Daqui a pouco eu mostro o almoço pra vocês, mas é isso, reta final. E estou empolgada. Hora do almoço e o prato está bem recheado. Então aqui eu tenho carne moída, aqui eu tenho uma salada de alface, rúcula e cebola roxa, tá temperado com azeite e vinagre de maçã. Aqui eu tenho uma berinjela junto com cebola e pimentão que eu fiz assado e uma abobrinha que eu fiz na frigideira que sobrou de semana passada. E aí eu já tô comendo hoje pra acabar. Eu tô muito louca, me perdoe. Tava com tanta fome que eu cheguei do Pilates e eu comi. Eu não filmei nada. Ai, teve algum vídeo também à noite dessa série do Materializa que eu tinha esquecido, que eu filmei já o restinho do prato, mas agora não tem nem mais resto, já não tem mais nada. Mas eu vou contar pra vocês o que eu comi. Eu cozinhei 2 ovos, fiz uma guacamole e alface. Então eu piquei o alface, coloquei a guacamole em cima do alface e comi com os ovos. Eu gosto. Lógico, não é a mesma coisa que comer uma guacamole com Doritos. Mas eu aprendi a gostar e eu acho que a combinação da guacamole com o ovo também é muito boa. O alface eu coloquei um pouquinho mais pra dar um volume, mas gostei bastante. Então por hoje vai ser isso. Poderia tomar talvez um chá à noite de camomila que eu tenho aqui? Poderia, mas eu imagino que eu não vá, porque é bem difícil eu tomar chá. Então agora eu tô bem cheia, porque o guacamole tem bastante gordura, né? Mas é uma gordura boa. Mas o ovo também que sacia, então tô bem cheia mesmo. Agora eu vou só finalizar a noite fazendo algumas coisinhas aqui. E por hoje foi isso. Chegamos ao fim do Materializa. Pois é, os 28 dias acabaram, graças a Deus. Brincadeira. Mas sim, acabou. E eu vim aqui agora para encerrar esse vídeo e poder contar para vocês como foi, né, o programa de um modo geral, para mostrar também os meus resultados. E principalmente eu queria começar agora falando sobre essa última semana, que eu até mostrei para vocês que a gente teve uma restrição maior de carboidrato e foi uma semana bem difícil para mim. Confesso para vocês que foi a pior semana de todas. E eu acredito que foi porque mexeu com os meus hormônios, porque a própria Malu, que faz o programa, ela comentou que essa última estratégia, ela se assemelha um pouco a uma cetogênica, embora não seja, mas só para vocês entenderem um pouco. E ela comentou que para ela é uma estratégia que também não funciona muito bem, no sentido de levar para a vida inteira, porque mexe muito com os hormônios dela e ela fica com vontade de comer doce e tudo mais. E comigo foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei louca por doce. Mas assim, foi uma coisa fora do normal. E eu não sou assim normalmente, apesar de eu amar doce, desde que eu comecei a reeducação alimentar, não era algo que eu sentia muita necessidade todos os dias. O que eu mais sentia falta era o pão, que não deixa de ser um carboidrato, que no final das contas é açúcar, né? Mas não era o doce em si que eu sentia vontade no meu dia a dia. E nessa última semana, tudo que eu queria era doce. Eu só consegui fazer certinho um dia. Todos os outros eu errei em alguma coisa. Ou eu comi um docinho pequenininho, ou eu já fui comer um doce um pouco maior. Mas eu, assim, tinha uma necessidade louca, absurda. E eu acabava de comer e eu falava pro Lera, eu preciso de mais doce. Enfim, então eu tive que ser muito firme. Ficar lutando comigo mesmo a semana inteira não foi legal. Mas também é muito psicológico, porque daí o que acontece? No final de semana, o Materializa praticamente tinha acabado, que a própria Malu disse, porque iria entrar o carnaval.
Então ela falou, gente, vamos fazer até sexta, final de semana, se vocês quiserem continuar. Então eu tava mais tranquila. E final de semana eu já fui voltando meio que pra minha realidade. E aí fui comendo as minhas coisinhas. E aí eu tava bem. Porque o que aconteceu nessa última semana também foi que eu fiquei meio com um sentimento de síndrome de escassez. Parece que toda a comida do mundo ia acabar e eu precisava comer tudo exatamente naquele momento. Eu fui no mercado comprar algumas coisas e eu passei naquele corredor de bolacha recheada, que é uma coisa que eu não gosto. Tipo, não me apetece. Mas eu queria comer todas as bolachas recheadas. Eu olhava para aqueles pacotes e pareciam as coisas mais gostosas da face da terra. Então, era realmente uma síndrome de escassez. E aí no final de semana eu tava super bem. No final de semana eu comprei alguns docinhos pra eu comer, 2 chocolates na verdade. E eu tava bem, eu comi um na verdade, o outro não. Eu falei, não, tá tudo bem, outro final de semana eu como. Sabe, eu comecei a voltar ao normal. Então acho que foi só um surto momentâneo do meu corpo, nessa última semana especificamente, mas deu tudo certo. Os resultados foram ótimos e agora eu vou mostrar aqui pra vocês, porque olha, eu tô aqui com o meu bolinho de papel do programa. Tem muita coisa. Mas aqui tem tanto o meu quanto do Laeran. E tem tanto o que a gente ia anotando todos os dias que a gente comia. Tem também as estratégias com os cardápios semanais e tal. Mas o que eu vou mostrar de verdade é as metas que eu tinha definido pra mim lá no começo do programa e o que eu alcancei. Então aqui, pessoal, eu tenho o idealizado, que foi o que eu coloquei lá no início do programa que eu queria atingir. E aqui eu tenho realizado. Então, eu comecei o programa falando que eu queria chegar em 59 quilos. E eu cheguei a 59,100. Treinos de musculação, que no meu caso foram os funcionais que tinham no próprio programa. Eu estipulei 12, consegui fazer 11. Treino aeróbico, eu estipulei 8, consegui fazer 5. Dia 5 estrelas, que era dia que a gente não errava nada. Eu tinha estipulado 20 dos 28 dias e eu consegui realizar 15. Então eu até considero que foi algo bom, porque metade do programa eu consegui fazer assim 100% sem nenhum tipo de erro. E erro não é só alimentar, erro também pode ser uma noite de sono que não foi bem dormida, também a questão de hidratação. Então tem várias coisas que envolvem esse dia 5 estrelas. Desafios, que eram os desafios que eles propunham no programa. Eu estipulei 20, consegui fazer os 20. E os furos, eu estipulei 4 e fiz 3. Então, eu fiz um furo a menos. Livro, eu coloquei livro ok, porque eu tinha comentado com vocês que eu aproveitei para colocar livro para eu ler, eu consegui terminar. E aqui embaixo eu tenho a minha evolução. Então, eu comecei no dia 21, que foi uma sexta-feira antes de começar o programa. Eu pesei, eu tava com 61.800. Aqui as minhas medidas. E semana após semana que eu fui emagrecendo. E aí, aqui, ó, a última semana com 59,100. Então, eu perdi tudo, ó. Busto, eu comecei com 91,5, terminei com 87,5. Cintura, 74,5, terminei com 72. O abdômen, que eu acho que foi o que mais reduziu, de 91,5 para 78,5. Quadril também reduziu, ó, de 104 para 98. O braço foi o que mais permaneceu, não diminuiu tanto. De 29,5 para 28,5. E a coxa, ela diminuiu só aqui da primeira semana para a segunda e depois ela se manteve. Então, pessoal, esses foram os meus resultados. Eu estou extremamente feliz, de verdade, com o que eu alcancei. Só o fato de eu ter chegado nos 59 quilos, que era algo que eu não imaginava. Eu acabei de soltar um vídeo para vocês, contando do meu 1 ano de reeducação alimentar, que eu tinha emagrecido 10 quilos no total. E com esse, chegando agora nos 59, já são 11 quilos. Só que peso também não é tudo, foi muito falado no programa sobre isso, porque o ideal é você emagrecer perdendo mais medidas do que peso, porque as medidas, elas representam que você tá emagrecendo, mas você tá perdendo mais gordura do que músculo. Então, isso é um emagrecimento mais saudável do que você simplesmente perder um monte de peso. E como eu não estava precisando, digamos assim, perder peso, precisando que eu digo assim, eu já tava num peso dentro ali do meu IMC, então eu achei que foi ótimo, aí pra basicamente 3 quilos e várias medidas, e tanto é que algumas pessoas me viram exatamente, tipo, antes de começar o programa, e depois elas foram me ver de novo depois que acabou o programa, e todas, sem exceção, olhavam pra mim e falavam, Bruna, como você emagreceu? Parecia um negócio de outro mundo, parecia que eu tinha, tipo, secado, sabe? Então, eu acho que realmente foram as medidas, sabe? Eu dei essa secada mesmo, acho que essa é a palavra, e realmente foi, todas as pessoas que me viram, sem exceção, falaram isso, então eu tô muito, muito feliz.
Foi um programa que me trouxe um pouco mais de consciência sobre a minha alimentação, principalmente os carboidratos, que eu queria reduzir eles no meu dia a dia. E agora eu vou conseguir implementar mais a questão da janta à noite para eu não comer tanto pão. Aprendi muitas coisas, consegui colocar um pouco mais de rotina, até o livro entrou aqui dentro da minha rotina. Fiz mais exercícios e quero levar agora isso para o resto da minha vida. Enfim, eu só tenho a agradecer, realmente foi um programa incrível, eu super indico para vocês. Como eu disse, vai estar aqui nos detalhes do vídeo o Instagram da Malu, porque sempre que ela solta o Materializa, vocês conseguem acompanhar pelo Instagram dela. E acho que uma coisa interessante de falar também é que a gente fez lá no início do programa um questionário de rastreamento com várias perguntas. Exemplo, se eu tenho dor de cabeça com frequência, olheiras, se eu tenho náuseas, se eu tenho nariz congestionado, sensação de fadiga, enfim, várias coisas que eles vão perguntando e a gente tem que preencher com a frequência e a intensidade lá no começo do programa e depois a gente preenche de novo. E o ideal é que quanto menos pontos você fizer, melhor. Lá no começo do programa, quando eu preenchi isso aqui, eu tive uma pontuação total de 33. E hoje, preenchendo novamente, eu tive uma pontuação de 15. Ou seja, metade dos sintomas eu consegui reduzir. E o que eu mais senti diferença, assim, foi em relação ao sono e em relação também à sensação de fraqueza, cansaço, moleza e tal. Porque não que eu não consiga dormir bem, eu durmo muito bem, mas eu acordava muito cansada. Acordava já assim, morrendo, tipo, sem ânimo pro dia. E eu percebi, tanto eu quanto o Lairan, que a gente começou a acordar muito mais disposto. A gente já acordava, lógico. Você acorda cedo, você não quer trabalhar, mas tipo assim, acordava bem, sabe? Tipo, dormiria mais, mas eu tô bem. E levantava e vida que segue. Então acho que essa foi a principal diferença que a gente sentiu em relação ao nosso corpo em si. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham tenham gostado de acompanhar comigo esse processo que foi o Materializa. Eu acho que deu pra vocês perceberem, no geral, assim, o que ele aborda, né? O que o programa aborda, como foi pra mim essas 4 semanas. Vocês viram os resultados, que eles são reais. Tem pessoas dentro do programa que emagrecem muito mais. Como eu disse pra vocês, eu não tinha tanto pra emagrecer, então foi mais perca de medidas. Mas valeu muito a pena, eu tô muito feliz. E agora é seguir a vida, né? É um estilo de vida e eu vou levar muitas coisas desse programa pro meu dia a dia. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui pra eu saber. Compartilha também com pessoas que você sabe que vão se interessar por esse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!